Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal Observabilidade na Prática. Hoje eu tô aparecendo aqui para vocês para falar sobre um tema, né, que eu tenho recebido alguns feedbacks ali nas minhas postagens, no LinkedIn, né, no Instagram, de pessoas, né, que hoje trabalham com OpenSearch e que estão pensando em migrar para o Elasticsearch, ou que trabalham com Elasticsearch e estão pensando em migrar para o OpenSearch, me perguntando qual é a minha opinião, né, em termos técnicos e parecer sobre linguagem, sobre estrutura e tal. Então eu decidi fazer um vídeo, né, para falar um pouquinho sobre os meus pontos, né, e aí questão de opinião minha, de uso, né, e de resultados que eu tive com as duas aplicações, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou dividir aqui em dois períodos, né? No primeiro, eu vou falar para vocês aqui, né, sobre as experiências, linguagem, diferenciação, licenciamento, né? E num segundo momento, eu trouxe um labzinho ali para fazer uma ingestão, um book, um book como Vector Search, e um benchmark ali criado por mim mesmo via script e tal, para a gente poder, de forma muito honesta, né, falar sobre o desempenho de cada ferramenta, né. Então vamos aqui ao longo do vídeo, né, falar um pouquinho sobre todos esses pontos, certo? Então, vamos primeiro falar, né, o que muda de verdade nas funcionalidades, limitações e licenças, e depois a gente vai executar esse laboratório para ver ali de forma rápida, simples e visual, né, tudo o que eu estou falando, certo? Então, vamos iniciar aqui com um pouquinho de contexto, né, histórico, licenciamento e tal. Então, o Elasticsearch surgiu ali no ano de 2010, né, vem ganhando mercado desde lá, né, evoluiu. Hoje a gente costuma chamar de ELK, né, Elasticsearch, Logstash, Kibana, né. Para quem conhece um pouquinho mais a fundo sabe da quantidade de itens, né, que a plataforma foi adquirindo, né, e colocando dentro do seu ecossistema, tá bom? Em 2021 a Elastic alterou as suas licenças, né, a gente tinha como uma plataforma totalmente OpenSearch, lá de código aberto, e aí passou a adotar uma outra licença, né, chamada SSPL, né, que é Server Side Public License, né, que tem uma obrigação quanto o software é oferecido como serviço, né, e a LV2, que é a Elastic License, uma licença própria, né. Em 2024 ela fez um outro movimento, né, tratando mais ali voltado ao código fonte, né, que também passou a estar sob a licença AGPL V3, né, que é a Federal General Public License, né, que com obrigações a oferecer via rede, né, o seu software, né, mas as contribuições binárias elas continuam lá sob a licença ELV2, certo? O OpenSearch, né, ele nasceu como um fork, né, da versão 7.10.2 do Elasticsearch, né, e do Kibana. Então, é uma iniciativa, né, liderada pela AWS, né, tem sua licença Apache 2.0, né, permissiva desde a sua criação, e tem uma governança aberta, né. Então, como no Elasticsearch tem o Kibana, no OpenSearch tem o OpenSearch Dashboard, né, que é nada mais, nada menos que a camada virtual, né, da estrutura, certo? Então, nesse primeiro momento, né, já falando em licença, a gente já nota uma diferença, né, uma licença totalmente aberta, permissiva, uma outra com restrições de compliance, distribuição e neutralidade, né. Então, esses são os pontos que diferem quando a gente vai falar de licenciamento. Então, aqui você já serve de ponto de alerta para documentar, né, suas exigências legais antes de tomar a decisão sobre o uso, certo? Então, entendida aqui, passada essa parte de licença, uma outra parte que eu acho muito importante da gente falar, né, é sobre as linguagens de consulta, certo? Do search, né, das ferramentas.
Então, a base comum, né, comum entre os dois é a DSL, que é o Domain Specific Language, né, consultas em JSON, né, isso os dois têm, certo? E aí a gente passa a analisar um pouquinho mais dentro de cada ferramenta. Então no Elasticsearch, né, a gente ainda tem o SQL, né, que é o Structured Query Language, né, que traz consultas tabulares, né, tem o KQL, que é o Kibana Query Language, né, que é a adaptação de buscas muito rápidas, né, dentro do Kibana, dentro do Discover, né, e tem o ESQL, né, que é o Elasticsearch Query Language, né, linguagem de pipeline, né, para filtrar, transformar e agregar, certo? Uma saladinha de frutas, né, mas vamos seguir aqui. Então, essas são as linguagens que o Elasticsearch tem ali dentro da sua plataforma, certo? Falando de OpenSearch, né, ele também tem, também, como eu disse no início, o DSL e o SQL, certo? E como linguagem própria existe o PPL, que é o Piped Processing Language, né? Também, assim como exemplo da Elastic, né, uma linguagem baseada em pipelines, né? A experiência ela é muito parecida, né? Muito parecida de verdade. Porém, eu vejo o ESQL, né, ganhando mais funções analíticas ou num nível mais rápido, né, mais acelerado, né, do que o PPL, certo? Então, nesse ponto, na minha opinião, né, a Elastic vem investindo mais, né, no sentido função analítica dentro da sua própria linguagem, certo? Então, essa seria o ponto importante, né, a salientar sobre as linguagens, ok? Então, o Kibana tem lá o Discover, né, onde roda o Kibana Query Language, que eu falei que é adaptável, né, e o ESQL, que é para rodar os scripts, né. Lá no OpenSearch, a gente tem o OpenSearch Dashboards, na parte de Observability, que roda o PPL, que também é para rodar os scripts, certo? Dito isso, né, vamos passar para um outro ponto que eu acho muito importante a gente trazer, né, para a nossa análise entre as ferramentas. Então, vamos falar de um tema agora que é um tema que vem crescendo, que vem ganhando destaque, que é busca vetorial e IA generativa, certo? Então, qual é o tipo de busca mais tradicional que existe, né? O que ela usa, certo? Ela usa o índice invertido, né, que é ideal para texto, né, para busca textual, certo? Quando a gente quer tentar entender semântica, né, busca semântica, a gente pensa em usar vetores, né, representações numéricas, e o ANN, né, que é o Approximate Nearest Neighbor, né, que na tradução literal, não façam isso, meu professor de inglês fala não faz isso, que é uma tradução como se fosse vizinhos mais próximos, né, mais aproximados, certo? Para trazer aquela estimativa, né, de proximidade, certo? Então, pense em busca semântica, uso de vetores, né, mais ANN, beleza? Então tá, no Elasticsearch, né, a gente usa um campo chamado Dense Vector, né, com combinação de um algoritmo, certo? Que a Elastic usa, que é o HNSW, que é Hierarchical Navigable Small Word. Acho que é isso. Dá uma consultada depois, mas é isso. No OpenSearch, né, o OpenSearch utiliza um campo chamado KNN Vector, né, e os seus motores é o FAIS, né, que é o Facebook AI Similarity Search, e o NNMSLib, que é Non-Metric Space Library. É isso, tá? Essa salada de frutas de letrinhas aqui, mas é isso que eles utilizam, tá bom?
experiência que eu tive, né, nas buscas vetoriais até aqui, tá? Nos testes que eu fiz, a impressão, né, que eu tenho, né, ao executar, né, esse tipo de busca, parece que ali o KNN Vector mais, né, os motores usados pela OpenSearch, né, pelo OpenSearch, me parecem trazer um leve uma leve melhora, um resultado melhor, né, mesmo que sensível ao Dense Vector que é utilizado pela Elastic, tá bom? Peço para vocês testarem também lá no uso no dia a dia, mas a mim indica uma pequena melhora ali nos resultados, beleza? Volto a dizer, opinião minha, não tem patrocínio, não tem absolutamente nada, tá bom? É real, é uso, é dia a dia, tá bom? Dito isso, né, vamos falar sobre um outro ponto que eu acho muito importante a gente trazer para cá, que é ILM e ISM, tá bom? O que é, né? É o ciclo de vida dos índices. ILM, Elastic, ISM, OpenSearch, tá bom? Então, baseado no que você vai levar essa estrutura, né, para os seus cenários de produção, retenção e custo importam demais. E ILM e ISM vão impactar exatamente sobre o seu custo, né? Então, ILM, Index Life Cycle Management, né? Ciclo de vida do índice. No Elasticsearch, definido por fases. Então, você tem lá Hot, Warm, Cold, Frozen, né? Isso equilibra o quê? Performance e custo, certo? Dois exemplos, não vou passar camada por camada, mas veja, Hot, né? É onde está o nosso disco mais rápido, o disco mais custoso, o disco mais caro. Então, compensa deixar 1 ano de dados na camada Hot, pagando caro? Não sei, depende do seu negócio, mas veja, uma estratégia inteligente, dados online ou dados de busca muito rápida que você precisa ter, camada Hot, camada Frozen, conecta com S3, dado mais histórico, você consegue baixar o custo absurdamente. Então faça um equilíbrio entre suas camadas, certo? Assim você vai conseguir ter performance e custo, beleza? No OpenSearch, né, o equivalente ao ILM é o ISM, que é o Index State Management, né, estado do índice, certo? Tem a mesma história de políticas e transações. O objetivo é exatamente o mesmo, né? Manter dados recentes rápidos e dados antigos mais baratos. Então, o equilíbrio, né, é exatamente o mesmo. A forma de pensar, apesar da saladinha de letras ser diferente, é exatamente a mesma para as duas plataformas, certo? Buscando performance e custo, né? Dados rápidos e dados recentes rápidos e dados antigos baratos, certo? No Kibana, você vai ter lá o Stack Manager, Index Lifecycle Policies, né? E no OpenSearch vai ter lá Dashboard Index Management Policies, né? Que é o ISM, certo? Cria a política, associa ao índice, certo? Então veja, aqui é um ponto importantíssimo, né? Muito parecidos, cada um com seu modo de interpretação, mas que visam fator-chave para que seu projeto tenha sucesso, beleza? Então, um outro ponto que eu acho importante salientar, né? Como eu venho ressaltando muito nos meus vídeos, né? Observabilidade. Como que cada plataforma lida com a observabilidade, né? Então, observabilidade é inferir estados internos dos sistemas a partir de logs, métricas e traces, né? Rastros de chamadas distribuídas. Lembra? Sua aplicação,
seu servidor, sua métrica de CPU, né? A rastreabilidade do seu usuário dentro da sua plataforma, dentro do seu desenvolvimento. Lembra disso que a gente já abordou em outros vídeos aqui no canal? Então vamos lá. O que tem no Elasticsearch, né? O Elasticsearch tem uma suite chamada Elastic Observability, né? Com APM, certo? Application Performance Monitoring, né? Synthetics, né? Que é os testes ativos, e o Kibana, certo? O OpenTelemetry, o hotel, é suportado como um padrão, né, aberto de telemetria, beleza? Então, isso dentro do Elasticsearch, certo? O OpenSearch, ele disponibiliza já um plugin, né, chamado de Observability Plugin, com Trace e com Analytics, né? E a ingestão via Data Prepper, né, que é o pipeline compatível também com o hotel, certo? Então, dentro do Elasticsearch, né, Kibana, APM Overview, Log e Metrics, né? Dentro do OpenSearch, Dashboards, Observability, Trace e Analytics, certo? Modo de exibir um trace, modo de exibir logs e métricas, beleza? Então, novamente, usem. Minha percepção, né? O Elasticsearch está na frente por ser mais abrangente, né? Por te dar mais opções, né? De rastreabilidade, né? De todo o seu parque, tá bom? Mas o OpenSearch também é muito desenvolvido quando pensamos em observabilidade, beleza? Então, mais uma vez, testem, analisem, comparem e decidam baseados no seu negócio, beleza? Custos, né, e modelos de uso, acho que é uma coisa importante para a gente falar, certo? Então, dois caminhos existem como possibilidade. Self-managed, certo? Você opera, você é responsável desde a infraestrutura até o software. E tem o cloud gerenciado, que a gente chama de SaaS, né? Como serviço, software como serviço, onde o provedor opera completamente a sua plataforma e você cuida só dos seus dados do modo como você faz ingestão, né? No Elasticsearch, Elastic Cloud, certo? Com opção, né, de serverless. No OpenSearch, Amazon OpenSearch Service, que também tem a opção de serverless, certo? Em self-managed, né, o custo ele é dominante, né, costuma ser armazenamento e retenção, o maior, custo maior, certo? Depois, rede, CPU e memória, certo? Então, eu quero ter dentro da minha casa, ok. Então vamos lá, armazenamento, retenção, disco, retenção e tal, rede, CPU, RAM, né, servidor, lata, física, e na cloud, né, você troca o CAPEX pelo OPEX e ganha agilidade, certo? Aí entra aquele negócio que eu falei, ILM, SM, né, compressão dos dados, melhor ajuste. Faz sentido, né? Então, muito parecido as maneiras, né? Ambos podem ser usados na sua versão free, né? O OpenSearch você pode baixar e usar, o Elasticsearch também, né? Então, são dois modelos muito parecidos, né? De integração, certo? Mas vale também, de novo, né? Usar, testar, validar, beleza? Um cálculo que eu gosto sempre de falar, né? Imagina assim, ó, 500 gigas de dia de dado, né? Versus 30 dias. Você precisa dos 30 dias armazenados na sua camada hot, então armazena e veja o custo disso. Depois disso, começa a usar as outras etapas de camada e vê o quanto o seu custo reduz e se não te entrega em tempo hábil aquele dado de 30 dias atrás, aquele dado de 20 dias atrás, aquele dado de 10 dias atrás.
baseado na sua experiência e na experiência do seu negócio. Beleza? Tudo certo? Esse aqui, isso que eu trouxe até agora, provavelmente são os principais pontos, né? Quando a gente pensa em equiparar essas plataformas, né? Em comparar essas plataformas, certo? Agora eu vou abordar com vocês um laboratório, né, criado 100% por mim e um benchmark também criado por mim, apesar das plataformas terem os seus próprios softwares para benchmark, né, os softwares indicados para benchmarking, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Vamos pensar aqui, subir dois ambientes no Docker Compose, né, orquestrado por container, tá bom? Um com Elasticsearch, outro com OpenSearch, né? Ambos em modo de desenvolvimento, tá? Basicão, subindo, só para a gente ter o comparativo, beleza? Depois eu vou rodar um script de gestão de um lado, um script de gestão do outro, e em cima disso vamos fazer só um benchmark do tempo que levou para indexar, né? Com dado menor, com dado maior, quantidade maior, quantidade menor, tá bom? Vamos fazer isso aqui agora, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Docker Compose, subir o laboratório e fazer os passos que eu falei. Carga, consulta e benchmark. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vou jogar aqui na minha tela. Cadê minha tela? Aqui, achei. Então, beleza. Vou clonar o laboratório, certo? Olha lá. Tá lá no meu GitHub, tá bom? Depois vocês deem uma olhada lá, ó. Clonei o laboratório. Então, vamos entrar aqui. Olha lá, ES, né? A pasta do Elastic. Então eu vou lá no ES. Vou subir aqui, ó. Docker Compose up -d. Subir minha estrutura de Elasticsearch. Tá bom? E vou fazer a mesma coisa pro OS. Beleza? Então vou aguardar que eles subirem. Vou aqui já trazer para vocês meu browser. Esperar mais um minutinho só para subir aqui a camada completa. Bom, vamos ver se já está de pé aqui, ó. Vamos ver se o Kibana já está de pé. Maravilha, o Kibana está de pé. Beleza? Agora aqui está na 5602. Maravilha. Deixa eu só roubar essa tela aqui. Beleza. Então vamos aqui cadê? Deixa eu só abrir aqui outra janela. Calma aí que minha máquina está apresentando momentos de instabilidade. Tá, aqui vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Então vamos fazer aqui o benchmark, ok? Olha lá. Eu tenho um script aqui que ele deixa eu pegar aqui, ele está aqui, ó, bench não é bench não, calma aí, ES load data, ok? Vamos dar uma olhada nesse script antes da gente rodar ele. Então o que esse script está fazendo rapidamente aqui? Ele vai fazer a mesma coisa para o OpenSearch, tá bom? Então só quero que vocês vejam essa parte de cima aqui, ó. Vai ingerir, né? Eu vou mudar isso aqui, ó. Aqui em loco para a gente ver, começar do básico, tá bom? Então eu vou, ó.
Aqui ele está com 50 mil documentos, 500 mil documentos, beleza? Então vou começar com 50 mil documentos e ingerindo 10 mil documentos por vez. É isso que está aqui? 10 mil, 50 mil, beleza? Então vamos lá. ES Load Data. Tá fazendo em lote de 10 mil, como eu falei para vocês, e 128 de dimensão ali, né? Que a gente está fazendo via o Vector Search, tá bom? Então, se tudo der certo, ele vai fazer as ingestões ali, ok? Vamos esperar aqui subir. Olha lá, beleza. E aí eu vim aqui no OS, Load Data, e vou dar a mesma condição pro OpenSearch, certo? Opa, aqui e aqui 10 mil, beleza? Então deixa eu salvar aqui e vou rodar Load Data. O primeiro comando aqui é para ele deletar se já tivesse o índice, mas ele está dizendo que não achou lá, beleza, porque não tinha o índice mesmo, está zerado. Então, beleza. Deixa eu só pegar aqui no OS, você vai ver que tem uma senha setada ali. Ó, volto a dizer, hein? Ambientes de POC, certo? Aqui jamais no ambiente de produção a gente vai deixar a nossa senha explícita como eu fiz aqui, ok? Aqui, ó, tem uma senha aqui, tá bom? O Elastic eu subi sem senha, no OpenSearch eu subi com essa senha aqui. Então vamos ver aqui, no Elastic, certo? Vamos dar uma olhada se foi criado o nosso índice. Olha lá, nosso índice com 50 mil, certo? E no OpenSearch, vamos dar uma olhada aqui. Index Management, Índices, Logs, olha lá. 10 mil também. Beleza? Olha lá, 50 mil. Ok? Então, ingestamos a mesma quantidade de dado, né, nas plataformas, certo? E agora, como eu falei para vocês, eu tenho aqui ó, um script de benchmark, certo? Eu fiz simples, tá? Então, ó, fui eu mesmo que criei, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O que ele vai fazer? Agregação em cima do dado, né? E depois uma questão vetorial também em cima do dado que a gente ingestou em 128 dimensões ali, né? Agregação, Elasticsearch KNN, né? Olha lá, Script Score, né? Por proximidade, beleza? Olha lá, mesma coisa no OpenSearch, né, agregação, e o vetorial, né, em cima do que o OpenSearch usa, que é o NNHSW, né, como eu falei para vocês, tá bom? Então ele vai, se tudo der certo, ele vai me cuspir na tela um resultado parcial, e eu também joguei para um arquivo para a gente ver. E a gente vai aumentar um pouquinho isso durante aqui para a gente ver os comportamentos. Olha lá, vamos ver. Então, olha lá, primeiro resultado, pouquinho dado, certo? Olha lá, vencedor nos dois casos, agregação e KNN, vector, né? O Elastic foi o vencedor, olha lá. Por quê? Teve um tempo de resposta mais rápido, olha lá. Aqui, vocês estão vendo aqui na minha tela? OSS, né? Elastic, OS, o speed de diferença, né? E o ganho, tá vendo?
Beleza? Aqui eu fiz um reportzinho, vou dar vou entrar ali só para vocês verem, vou dar um vim mesmo aqui, só para a gente entrar no arquivo e dar uma olhadinha como que ele tá lá. Olha lá. Então, aqui está dizendo exatamente o que a gente viu lá. Quem venceu, né? Olha lá. ES, né? Ali está dando os parâmetros, a velocidade, certo? Embaixo, aquela explicação que eu falei, né? No KNN, do OpenSearch, a aproximação por grafo, né? Isso evita varredura completa lá. Eu coloquei tá bem detalhado, tá bom? Depois vocês deem uma olhada no Lab, subam e testem, combinado? Para vocês também terem essa experiência, tá bom? A mesma experiência que eu estou tendo aqui para vocês terem isso, tá bom? Então aqui, ó, o que eu indiquei, né? Olha lá. Aumente o DOC para 100 mil, repita, né? Faça algumas otimizações e tal. Então, beleza. Então, vamos aqui ajustar lá o script do ES. Load data. Vamos subir um pouquinho essa brincadeira aqui. Então, se está 50 mil, eu vou colocar 100 mil, certo? Aqui eu vou subir um pouquinho fazendo 20 mil por book, certo? Então, vai ingestar 100 mil documentos, fazendo book de 20. Em 128 dimensões ainda, né? Ó, como o tempo de resposta ele já é um pouquinho mais alto, né? Vai ser nas duas plataformas, tá? A gente tá né, sugerindo, aumentando a quantidade de dados e tal, a quantidade de book, então você vai exigindo, né? Lembrando, a gente está num ambiente de POC, numa máquina simulada, num Docker Compose, mas também é assim na vida real. Se tiver dois ambientes exatamente iguais, conforme você aumenta a sua indexação, a sua complexidade dos seus dados, né, vai levando mais tempo para a resposta, tá bom? Nossa análise aqui é meramente em cima das duas ferramentas na mesma condição, tá bom? Então lá, tá fazendo, né, por book de 20 mil, lote de 20 mil, até chegar no 100 mil que a gente fez a ingestão ali. Lá no elástico já foi. Então vou fazer a mesma coisa, eu coloquei 100 mil e 20 mil, né? Então vamos lá. Aqui, ó. 100 mil e 20 mil. Nas dimensões, mesma dimensão, 128. E aí vou OS. O script está para deletar o índice anterior, tá? Então você não vai ver um dado agregado, você vai ver exatamente a quantidade real que a gente está indexando, tá bom? Não, tempo de resposta um pouco maior dos dois. Mas está indo lá, de 20 em 20 tá plotando os dados lá, né? E o ambiente, pessoal, está aqui para teste mesmo, tá? Baixem, testem, validem, né, no ambiente de vocês. Façam exatamente isso, exijam da ferramenta, momentos diferentes, analisem se você tem pouco dado, se é o seu caso de uso, se você tem muito dado, se é complexo, se vai usar busca vetorial, se não vai usar busca vetorial, né? A melhor forma da gente criar, né, a nossa própria opinião ou adequar o software que a gente vai usar ao nosso negócio é fazendo benchmark, é fazendo teste, ok? Então aqui eu vou rodar de novo lá o bench, olha lá, que vai comparar de novo os tempos de ingestão das duas ferramentas, tá bom? Agora fazendo o OpenSearch. Depois disso aqui eu vou subir mais um pouco. E aí eu prometo que a gente acaba o vídeo aqui. E aí vocês ficam com as minhas opiniões. E espero que vocês consigam traçar também
as opiniões de vocês, tá bom? Na questão dos vídeos ali, na questão do uso das plataformas. Então vamos lá, tá terminando aí. Ele vai trazer na tela pra gente lá. Então, pelo visto aqui deu de novo, né, Elastic ali, ó, mas você vê aquilo que eu falei. É muito, né, próximo, né, o uso dos dois. Olha lá, os tempos de resposta, né, o speed, tá vendo? O Elastic tá meramente um pouco na frente ali e tal, né? Beleza? Vamos subir mais um pouco pra gente ver se em algum momento o OpenSearch vai... Eu já disse, né, eu acho que o OpenSearch oferece uma certa diferença ali no vetorial, mas isso ainda não ficou claro aqui no nosso lab, tá bom? Vou subir para 500 mil. Indexando 20 mil por lote. Eu não vou crescer o lote não, como está o ambiente de POC, né? Máquina. Aí pode ser que ele gere erro, tá bom? Então eu vou deixar 20 mil aí, que já é um número bom. Só vai demorar um pouquinho mais para indexar. Beleza? Pessoal, enquanto está indexando aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês, né, cara? Para quem já me segue, cara, comenta lá, né? Deixa suas opiniões. Fale o que a gente pode melhorar aqui, tá bom? Eu tô aqui, cara, disponibilizando aqui um certo tempo, mas é mesmo pra gente ter essa experiência, tá bom? Aqui não tem nada, como é que fala? Não tem patrocínio de ninguém, né? Não tem opinião de ninguém a não ser a minha, né? Não tem experiência de ninguém a não ser a minha de dia a dia, tá bom? Então vamos lá, tem o LinkedIn, tem o canal do YouTube, cara, clica, compartilha, me adiciona no LinkedIn, no Medium também eu posto coisa, o meu GitHub tá cheio, né? Não é só isso que eu trago aqui, tá cheio de coisa lá pra gente, pra vocês testarem, testes que eu fiz, coisas que eu vim fazendo ao longo do tempo, tá bom? Então dá essa força pra gente lá, vamos compartilhar, vamos estar junto nessa jornada aí, tá bom? Quem quiser me mandar, eu tenho recebido muito isso, né? O pessoal me pingando e tal, questionando sobre minhas opiniões, cara. Pode questionar, pode perguntar. Na medida do possível, eu vou gravar, vou trazer aqui, vou fazer laboratório, vou trazer para vocês, vou apresentar, vou dar opinião sempre muito sincera, né? Como eu volto a dizer, não tem patrocínio de ninguém, não é porque eu uso mais o Elasticsearch, eu uso o Elasticsearch para a empresa que eu trabalho, eu uso o Elasticsearch, né? Mas fora, como uma pessoa de observabilidade, eu uso o Splunk, eu uso o OpenSearch, eu uso o Dynatrace, tá? Eu uso várias e a gente vai trazendo ao longo do tempo, né? Nas experiências, nos nossos vídeos, tá bom? Só para isso ficar muito bem claro para todo mundo que não tem patrocínio, não tem nada não, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês nisso aí, tá bom? A gente tá vendo que agora tá levando muito mais tempo, né? É aquilo que eu falei, a máquina também, né? A gente tá com máquina com containerzinho ali. Enquanto está indexando, vamos seguir falando aqui, né? Então, eu vou tocar no assunto de novo, né? Sobre percepção dessas ferramentas, né? Eu uso o Elasticsearch desde a versão 2, né? Então tem muito tempo, né, que eu uso o Elasticsearch, né? E posso trazer para vocês que a gente tem tido, cara, grandes experiências, né? Grandes resultados, tá bom? Principalmente no que diz respeito à observabilidade, tá bom? Elastic tem realmente destacado ali logs, traces, métricas, né? Mas eu tive alguns embates, alguns bate-papos com amigos meus que estão utilizando Dynatrace, né? Que estão utilizando Splunk, né? Para outros modos, para outras coisas. Cara, e tem tido resultados super legais também, né? Eu vou trazer isso pro canal, prometo para vocês, eu vou trazer mais experiências, eu vou trazer
mais cenários, né, com essas outras ferramentas, tá bom? Mas eu uso o OpenSearch também, né? Desde que criaram um fork do OpenSearch, né? Eu venho fazendo os testes com o OpenSearch também. Então, nesse comparativo, eu deixei claro para vocês que, para mim, o OpenSearch tem leve vantagem ali no vetorial, pelo modo dos motores que ele usa, né? Nas minhas experiências, eu achei que levou certa vantagem, né? Nos momentos ali de gargalo, que eu mais precisei, né? De maior rapidez, maior integração. Volta muito baseado no seu modelo de uso, no seu caso. Talvez essa percepção, por ela ser muito fina, né? Então você tem que estar sempre de olho e saber o que você espera e tal para ter esse contexto, né? Mas é um contexto que eu observei, né? Que eu vi acontecendo, tá bom? Fiquem à vontade para me trazer novos comentários, novas sugestões. Se tem qualquer coisa que vocês querem ver, né, acontecendo e sendo feita também, me mandem no privado, me mandem em qualquer uma das redes sociais. Vou atender, tá bom? Vou trazer aqui. Eu estou aqui para isso aqui, para a gente estar mais próximo, né, nesse dia a dia, tá bom? Na medida que, né, for conseguindo um tempo e tal, eu vou trazendo as novidades para vocês, tá bom? 500 mil você tem alto, né? Tá aqui o tempo, tá que tal. Mas tá chegando ao fim já o do Elasticsearch, tá? Depois eu vou rodar o OpenSearch e vou trazer para vocês o resultado final. Mas vamos lá, tá acontecendo ali. $460.000, 480.000, vai completar os 500.000 arquivos indexados. Maravilha, 500.000 docs. Contou, fez a contagem. E agora eu vou fazer no OS, tá bom? Para quem não pegou no início para quem não pegou lá no início, aqui, ó. Cadê meu bannerzinho? Olha lá, as redes sociais aí, tá bom? É aqui que vocês me encontram, é aqui que eu tô diariamente, respondo todo mundo, falo com todo mundo, beleza? Então vou deixar um tempinho aqui enquanto o PlayStation vai fazendo, mas anota aí, acompanha lá, dá essa moral pra gente, vamos embora junto aí na busca, quem está começando, quem tem mais experiência, quem tem crítica, quem tem coisas a agregar, vamos embora, vamos juntos, tá bom? Tô disponível aqui para tudo, sem nenhum problema. Então, vamos lá, voltando aqui, ó. Seguimos aqui, aguardando aqui o término do OpenSearch, tá bom? E essa experiência, né, que eu tô fazendo aqui de comparativo, eu faço, cara, para todas as ferramentas que eu proponho usar, tá bom? No dia a dia, de verdade. Porque se você olhar, né, falando de mercado, as ferramentas elas têm se equiparado muito, né, quando a gente fala em o que faz, como faz, né? Então hoje, principalmente a gente está na era do IA, né, da IA generativa e tal. Você vê que todas as ferramentas, né, observabilidade ou não, elas estão, né, seguindo nesse caminho. Então, cara, a melhor forma da gente ter essa experiência, sabe, esse senso de qual ferramenta usar, como usar, cara,
não tem jeito, é testando, é fazendo benchmark das ferramentas. As ferramentas normalmente têm os seus próprios benchmarks, né, liberados para teste, sabe, forçando mesmo o uso e tal. Então, se tem algo que eu posso sugerir é testem, façam benchmark, testem as ferramentas, né? As ferramentas pagas, normalmente você tem uma licença trial durante alguns dias para você testar todos os fatores que ela todo, né, todo o seu arsenal ali de apps dentro da ferramenta, né? Observabilidade, machine learning, busca semântica, vector search, enfim, observabilidade, alertas, alarmes, cara, tem tudo, né? Então, assim, não é por falta de oportunidade, né, que a gente não vai testar. A gente tem muita oportunidade de teste, tá bom? Então, usem, explorem, testem e aí, né, tomem sua decisão baseada naquilo que você extraiu de melhor de cada ferramenta. Essa é uma opinião muito sincera. Tá terminando agora aqui o Open Search. Deixa eu ver como é que tá aqui no o Open Search está acabando de gestar a última coisa do book e o Elastic já está com os 500 mil. O Open Search acabou de postar os 500 mil, beleza? E agora, para finalizar aqui, vamos rodar um benchmark, tá bom? Olha lá, agregação e o Vector Search nas duas e vamos ver qual é o resultado. Terminando aqui, a gente vai plotar o resultado na tela e vamos ver o que foi melhor, né, de cada um aí. Ó, aqui deu o Elasticsearch de novo nos dois, né? Olha lá. Está vendo ali como cada vez mais aproxima ali, né, a proximidade desses valores, né, diminui menos, né, o ganho e tal. Então, aqui a gente passou, né, pelas principais diferenças das ferramentas, fizemos alguns benchmarks aqui, você viu que o Elastic levou vantagem em todos, mas volto a dizer, cara, façam o seu próprio benchmark no seu caso de uso, tirem as suas próprias conclusões e decidam pelo seu software, tá bom? Depois disso, cara, é com você, vai lá, traz a melhor experiência para o seu negócio, sempre agregando ao seu negócio, sempre trazendo o melhor resultado para o seu negócio, tá bom? Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, espero estar aqui em breve falando com vocês novamente, beleza? Se conectem comigo e até a próxima. Valeu!